Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos continuar falando sobre as frações, só que agora vamos entrar no assunto de comparação de frações. Então, quando falamos de frações, precisamos entender a sua dimensão. Então, por exemplo, quando eu falo esse número para vocês, 3 quartos, vocês conseguem ter noção da dimensão desse número? O quanto ele representa? Bom, para ter uma noção disso, a comparação de frações ajuda bastante. Veja só como a gente vai fazer. Coloquei aqui para vocês dois exemplos. Então temos aqui 3 quartos e aqui 2 quartos. Esse quadradinho aqui no meio vai servir para eu colocar se 3 quartos é maior, menor ou igual a 2 quartos. Tudo bem? Bom, primeiramente, eu vou mostrar para vocês a representação gráfica, que é o mais comum, a maneira mais fácil da gente bater o olho e já ver qual das duas frações é maior. Tudo bem? Então vamos de novo utilizar o exemplo das pizzas. Então vamos considerar o seguinte, que nesse caso, eu comprei uma pizza que foi dividida em 4 pedaços, que é o número que está aqui no meu denominador, certo? E desses 4 pedaços, eu comi 3. Então, vou marcar aqui só os pedaços que eu comi, tudo bem? Então, vou marcar aqui, 1, 2, 3. Bom, nesse caso, é como se eu tivesse uma pizza dividida em 4 pedaços e tivesse comido 2. Olhando para os desenhos, de acordo com a representação que a gente fez, você consegue dizer em qual dos dois casos, nós comemos mais pizza? Bom, para fazer isso, então basta a gente observar, né? Que nesse caso, eu preenchi quase o círculo todo. Ficou só uma parte vazia. Nesse caso não, ficaram 2 partes vazias. Então fica fácil de saber que essa fração aqui é maior do que a segunda. Tudo bem? Então a gente já pode aqui colocar o sinal de maior. Lembrando que se você tem dúvida sobre o sinal de maior, perceba que essa boca aqui, essa parte aberta, está sempre direcionada para a maior fração. Tudo bem? Bom, mas tem como descobrir se uma fração é maior, menor ou igual a outra, sem eu ter que fazer o desenho? Tem. Tem várias formas de a gente fazer isso. Uma delas é analisando o denominador. Se o denominador for igual, como é esse caso, certo? Então, se o denominador for igual, a maior fração vai ser a que tiver o maior numerador, tá? Então, como os denominadores são iguais, eu olho aqui em cima, Como 3 é maior do que 2, então 3 quartos é maior do que 2 quartos. Tudo bem? Essa é uma forma da gente fazer essa comparação. Mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui de baixo. É como se nesse caso eu tivesse comprado uma pizza que foi dividida em 8 pedaços e desses 8 eu tivesse comido 3. Tudo bem? E nesse caso aqui é como se eu tivesse comprado uma pizza, né? Cortado a pizza em 4 pedaços e comido 3. E aí eu te pergunto, bom, aqui a pessoa comeu 3 pedaços e aqui a outra pessoa comeu 3 pedaços também. Elas comeram a mesma quantidade? Ou seja,
essas frações representam a mesma quantidade? É claro que não, né, gente? Pelo desenho aqui já deu para perceber que essa fração aqui representa uma quantidade maior do que essa. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer para não se confundir em casos como esse? Perceba que os numeradores são iguais, tá? Então, quando eu tenho numeradores iguais, para eu saber qual é a maior fração, eu devo olhar para o denominador. Então, quando o numerador, ou seja, a parte de cima é igual, eu olho para o número que está embaixo, tá? Que é o denominador. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando os numeradores são iguais, quanto menor o denominador, maior vai ser a sua fração. Então, quando os numeradores são iguais, olha aqui, ó. Quanto menor o denominador, maior vai ser a sua fração. Então, como o 4 é menor do que o 8, podemos dizer que 3 quartos é maior que 3 oitavos. Ou seja, 3 oitavos é menor do que 3 quartos. Tudo bem? Basicamente é o seguinte, ó. Enquanto mais pedaços eu dividir a pizza, certo? Se eu pegar a mesma quantidade de pedaços, menor vai ser o pedaço que eu peguei. Como assim, pro? Bom, se aqui eu dividi em 8 e peguei um pedaço, concorda comigo que vai ser a metade do tamanho se eu pegar um pedaço dessa pizza aqui? Com certeza, porque cada pedaço dessa equivale a 2 pedaços dessa daqui. Tudo bem? Pro, fiquei confuso. Porque como que eu vou saber se uma fração é maior do que outra, é menor ou é igual, se o meu numerador for diferente e o meu denominador for diferente também? Uma opção que vocês têm, que é a mais usual, né, que a gente acaba apelando para ela em muitos momentos, é utilizando a representação decimal, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês em outro vídeo como a gente faz a representação decimal de algumas frações e a partir daí a gente consegue verificar se uma fração é maior, menor ou igual a outra. Tudo bem? Aguardo vocês no próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima.